Meus amores, boa noite, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Vamos para a reta final desse ano letivo aí, esse ano letivo esquisito, né? Mas a gente não pode deixar a peteca cair. A gente vai começar esse bimestre falando sobre a antropologia filosófica. A antropologia por si só, ela é uma ciência, um ramo de estudo da sociologia, mas também não deixa de ser objeto de estudo para a filosofia, tá? Alguns conceitos sobre a antropologia, né? A antropologia, ela, ao pé da letra, é a ciência que estuda o homem. Antropos, em grego, quer dizer homem, né? Logia e estudo. Então, a antropologia filosófica vai ser a parte da filosofia que se ocupa da posição do homem no cosmos, no universo. Ao longo da história da filosofia, as concepções sobre quem é o homem, o que é o homem, elas foram mudando, né? De acordo com a mudança das sociedades, né? Lá na Idade Antiga, Platão, quando deita seu olhar sobre essa questão de quem é o homem, ele diz que o corpo do homem é o cárcere da alma, né? Havia uma dualidade no homem, o corpo versus a alma. Para Aristóteles, o homem era um ser político, né? E para Sócrates, o homem era resultado da necessidade dele conhecer a ele mesmo, né? Para Platão, a alma ela existiria no mundo das ideias e ela, ao se encarnar no corpo, ela manteria a alma as suas características imortais e espirituais. No entanto, né, as sensações humanas atrapalhavam o pleno desenvolvimento da alma. Na Idade Média, a relação entre alma e corpo, submissão da razão à fé, vão moldar esse conceito de homem, né? A gente tem que lembrar sempre que a Idade Média é uma idade profundamente marcada pela religiosidade católica, né? E daí a gente tem como os dois maiores expoentes da filosofia nessa época São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Para Santo Agostinho, o homem não existiria sem a sua devoção à graça de Deus, né? O homem era dotado de livre-arbítrio, o que podia levá-lo à liberdade ou não. Só que essa liberdade consistia em quê? Consistia na adesão à graça divina. A Idade Moderna ela marca uma transição do teocentrismo para o antropocentrismo, é o surgimento da era da razão. E aí a gente tem aqui René Descartes com o seu cogito, né? A sentença, né? A frase célebre que ele fala, que resume o pensamento cartesiano: penso, logo existo, né? E então a gente tem aqui umas características do pensamento de Descartes: influência de Galileu, né? Um pensamento mecanicista, a maneira de uma máquina, o mundo era interpretado como um composto de peças ligadas entre si que funcionavam de maneira irregular, né? Para Descartes existiriam três substâncias: as coisas materiais, as coisas pensantes e Deus, né? E ele também tem um pensamento dualista, corpo e mente, né? Esse trechinho aqui de um livro do Descartes, né, fala aqui num determinado momento que, de toda maneira, depois de haver pensado bastante nisso e analisado cuidadosamente todas as coisas, se faz necessário concluir e ter por inalterável que esta proposição: eu sou, eu existo, é obrigatoriamente verdadeira todas as vezes que eu enuncio e a concebo em meu espírito. Ou seja, o homem só existe através da razão,
através do pensar racional. Rousseau, ele tem um pensamento sobre o homem interessante, na medida que ele fala que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, né? Segundo ele, na natureza não há lutas. Os homens lá no período paleolítico, eles se comunicavam por gestos, gritos, né? O homem seria um bom selvagem que nasce livre, né? Entretanto, ao viver em sociedade, né, ao ser submetido a um conjunto de forças e leis que foram criadas pelo próprio homem, a liberdade do homem é castrada e o homem passa a ter a liberdade moral, e isso é que vai levar o homem à corrupção, né? Num trechinho do livro Bom Selvagem, né, Rousseau fala: enquanto os homens se contentaram com suas cabanas rústicas, enquanto se limitaram a coser suas roupas de pele, a enfeitar-se de plumas e conchas, a esculpir pedras afiadas, alguns botes, em uma palavra, enquanto se dedicaram apenas a obras que um único homem podia criar, eles viveram livres, sãos, bons e felizes, tanto quanto poderiam ser pela sua natureza. Isso aqui é o resumo do que era para Rousseau o bom selvagem, quer dizer, o homem no seu estado natural, sem viver em sociedade, né? No período contemporâneo, a gente vai ter um monte de filósofos que vão discorrer sobre esta questão do que é o homem, né? A gente separou aqui alguns desses filósofos para dar uma palhinha para vocês, né? Para Marx, o homem era um homem... O que definia o homem eram suas necessidades materiais, né? O homem, ele começa a se distinguir dos animais, né, a partir do momento que ele produz o seu meio de subsistência, né? Que esse meio de subsistência acaba sendo condicionado por uma organização física, né? Então, a natureza humana, né, ela é um conjunto de explicação da necessidade dos seres humanos, e eles vão sempre agir para satisfazer essas necessidades. Freud vai ter um olhar mais sobre a psicologia do homem, né? O pai da psicanálise também, né, tem os escritos filosóficos. Então, Freud propõe uma nova visão do homem, né, dividida psiquicamente, uma parte consciente e conhecida e outra desconhecida, chamada de inconsciente. Até então prevalecia a concepção de que o homem, como indivíduo, ele era indivisível e ele tinha pleno conhecimento de si e dos seus atos, né? Essa questão do inconsciente pode levar o homem, segundo Freud, a ser uma frase célebre que fala que o homem é o lobo do homem, né? Aquilo que está escondido dentro da mente humana, escondido lá dentro do inconsciente, é capaz de transformar um homem, é capaz de fazer com que o homem subjugue o outro só para a satisfação dos seus desejos mais recônditos. Kierkegaard é um filósofo que ele era profundamente cristão e profundamente pessimista com relação ao homem, né? Kierkegaard trabalha muito com a questão da angústia, uma vez que a liberdade do homem, o livre-arbítrio dele, vai levá-lo a uma angústia permanente, né? A uma situação de desespero, uma vez que ele passa a ser responsável por todo e qualquer ato, uma vez que ele tem o livre-arbítrio, recaindo sobre ele todo aspecto negativo de suas escolhas. Sartre é o filósofo que tem uma produção
mais perto temporalmente da gente, Sartre ele também vai falar sobre essa questão do livre-arbítrio, né? Ele diz nesse trechinho aqui: a realidade humana não tem desculpas, somos responsáveis pelo mundo porque o elegemos. Questão do livre-arbítrio. O homem é o único legislador de sua vida e a única lei de sua existência diz apenas: escolhe-te a si mesmo, ou então fazer e ao fazer, fazer-se. A cada momento o homem deve escolher o seu ser, lançando-se continuamente a seus possíveis e constituindo pouco a pouco a sua essência, através dessas escolhas, contando para agir somente com a voz da sua consciência. Quer dizer, Sartre, através de uma das vozes do existencialismo, o cara que inaugurou o existencialismo na filosofia, ele joga toda a responsabilidade da situação do homem sobre os ombros do próprio homem. Ele é responsável por todas as suas escolhas, sendo assim responsável por todos os seus sucessos e todos os seus fracassos. Beijos grandes, fiquem bem, até a próxima.